Então a compreensão da reencarnação, e a ciência chama a reencarnação de palingenesia. Palingenesia significa, lá do grego, né, significa nascer novamente. Então a ciência reconhece a reencarnação, mas ela utiliza a palingenesia ao invés de reencarnação. Então a compreensão da reencarnação e da palingenesia amplia a nossa visão da vida e também do mundo. E eu gosto de lembrar e ressaltar que a reencarnação não é um dogma religioso e nem dogma filosófico, e sim uma lei biológica, é uma lei natural. Trouxe aqui um livro, está escrito assim: a reencarnação é uma lei biológica. A reencarnação como lei biológica, escrito por um médico, Dr. Décio Iandoli Jr. Então, bastante interessante também a leitura. Então, o entendimento da reencarnação não significa que nós vamos deixar de sofrer, mas vamos ter um entendimento diferente do mundo, que vai nos permitir transformar aquele sofrimento em um significado. E quando nós encontramos um significado, nós deixamos de sofrer, segundo nos ensina Viktor Frankl. Então essa questão da reencarnação, ela é vista já pela ciência há algumas décadas. Eu trouxe aqui um livro do publicado pelo Dr. Ian Stevenson. Aqui ele coloca reencarnação, 20 casos. São 20 casos de reencarnação que ele trouxe nesse livro. Ele é um grande pesquisador. Ele já catalogou mais de 3.000 casos de reencarnação. E aqui ele traz 20. Então todos já evidenciados cientificamente. E também outro livro do Dr. Ian Stevenson é Crianças que se lembram de vidas passadas. Também pesquisado pelo mesmo médico, Dr. Ian Stevenson. Ele tem também vários outros livros, eu só trouxe alguns aqui. Então, Casos Europeus de Reencarnação, também do Dr. Ian Stevenson. Então, existe uma série de literaturas que trazem a evidência científica da reencarnação. Ou mesmo alguns estudos voltados para EQM, experiência de quase morte, também mostram que a vida continua depois da morte do corpo físico, onde muitas pessoas que passaram por morte cerebral, depois voltaram à vida, relatam o que aconteceu nesse período e relatam que tiveram encontros com pessoas que já haviam falecido. E dizem que a sensação de paz é muito grande quando se encontra com as pessoas que já se foram. E esses relatos também são trazidos pela doutora Elizabeth Kubler-Ross no livro Sobre a Morte e o Morrer. É um livro bastante interessante, e a doutora Elizabeth Kubler-Ross é uma das referências mundiais em cuidados paliativos. E ela também tem vários livros. Trouxe mais alguns aqui. O Túnel e a Luz. Que ela diz que muitas pessoas que relataram experiências de quase morte relatam que entraram no túnel e viram uma luz no final do túnel e também tiveram reencontros com entes queridos. E também um dos livros onde ela traz aqui a roda da vida, ela traz uma borboleta, explicando que a vida é um processo de transformação. Então, também leitura bastante interessante. E esse livro aqui, A Roda da Vida, eu comentei em um dos meus vídeos, onde eu comentei algumas passagens desse livro, bastante interessante a experiência dela. E um relato de experiência de quase morte também, que ele está descrito em um livro de filosofia, nós podemos encontrar no livro A República, de Platão. É o livro 10, que é o último livro dessa obra
que está lá no finalzinho, livro 10 ou capítulo 10 desse livro, A República de Platão. Ele conta um caso de experiência de quase morte. Então, assim, com esse entendimento de que a vida continua depois da morte do corpo físico, isso traz para a gente um outro entendimento. E também o entendimento que nós temos várias reencarnações, também nos ajuda a entender que nós estamos apenas passando por uma das encarnações. Assim como antes da nossa encarnação, nós estávamos desencarnados. E depois de terminar essa encarnação, nós vamos também nos desencarnar, ou seja, ficar sem carne, né? Então, nós vamos ficar sem a matéria do corpo físico. Então, nós vamos passar por vários processos de reencarnação. Mesmo o budismo traz esse conceito de reencarnação. E também eu trouxe mais um livro, o livro tibetano dos mortos, também muito rico nesse conhecimento da cultura budista. Então existem várias outras obras relatando essa situação de experiência de quase morte, além das que eu comentei também. Tem aquele livro que eu comentei ontem, Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander. E também no Brasil existem alguns pesquisadores que fazem pesquisas nessa área de espiritualidade, de experiência de quase morte. No caso aqui do Brasil, um deles é o Dr. Alexander Moreira Almeida, mas existem vários outros pesquisadores aqui no Brasil, vários outros cientistas fazendo pesquisas nessa área e trazendo conteúdos para a área da medicina. E a área da psiquiatria está sendo bastante também envolvida nesse processo de espiritualidade. Bom, então vou contar um relato meu, uma experiência que eu tive. Quando, no dia em que meu pai faleceu, eu estava trabalhando, e nesse dia eu estava visitando meu pai todos os dias, né, todas as noites depois do trabalho. Então eu tinha visitado numa quinta-feira e na sexta-feira à noite também ia visitar. Então, a sexta-feira eu fiquei ligando lá para o hospital para ver como é que estava, né, ligando para os meus familiares, para minha mãe, para minha esposa que estavam lá no hospital. Estavam dizendo que estava tudo bem. Eu continuei trabalhando e aquele dia choveu muito. Choveu muito e nessa ida do trabalho até o hospital, peguei um congestionamento gigante em São Paulo, gigantesco. Tinha até árvores caídas que estavam até atrapalhando mais o caminho. Isso fez com que demorasse a minha chegada até o hospital, e o horário da visita era até 20 horas. Quando eu cheguei no hospital era 20 horas e alguns minutos, já tinha passado do horário da visita. Aí eu falei que eu ia visitar tal pessoa, né, que era meu pai. E aí a pessoa da recepção falou, ia começar a falar que já tinha passado do horário, mas quando ela consultou o quarto, ela liberou. Eu achei estranho, né? Ela não falou nada e liberou. E assim, eu cheguei lá, fiz a higienização das mãos antes de entrar no quarto, né? Aí cheguei lá no quarto, e assim que eu entrei no quarto, que eu estava com a mochila do trabalho, a minha irmã que estava lá, ela tirou a mochila que estava no meu ombro e falou, corre, segura na mão do pai, né? E quando eu olhei para o meu pai, ele estava numa situação ali que dava para perceber que ele já estava nos últimos momentos da vida dele. E aí assim que a minha irmã tirou a mochila das minhas costas, cheguei lá para o meu pai, segurei na mão dele. Ele deu 3 respiradas, aliás, segurei na mão dele e eu falei para ele, pode ir, pai, eu cheguei. Ele deu 3 respiradas e foi. Então ele estava esperando a minha chegada para poder se despedir de mim. Então esse foi um momento onde eu tive a experiência da perda de um ente querido. E o importante nessas situações é nós sabermos o que nós herdamos nessas situações, o que nós herdamos da pessoa que se foi. Não falando de coisas materiais, porque meu pai partiu para um outro plano, mas o que nós herdamos de experiências, de aprendizados. Porque o meu pai, eu sei que ele foi para um outro plano, mas ele continua muito vivo, não só no outro plano, mas também nas minhas lembranças, nos ensinamentos que ele deixou para mim, nas ações que eu realizo na minha vida em função dos aprendizados que eu tive com ele.
na minha forma de falar, na minha forma de pensar, na minha forma de ver as coisas. Então tem muita coisa que Ele me ensinou, que são as heranças que estão comigo. Então a minha forma de agir hoje tem muito da experiência que Ele passou para mim. Então é importante a gente lembrar qual é a experiência que nós estamos vivenciando em função dos aprendizados ou do contato que nós tivemos com os nossos entes queridos. Então é importante nesses momentos nós termos fé, nós termos confiança em Deus. E termos o entendimento também de que Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um motivo. Então hoje, de vez em quando eu ainda sonho com Ele, né? Então eu vejo que Ele está bem.